E Romanos 1:17 está descrito aquilo que revolucionou a igreja de Cristo. Amém? Diz o texto. Você que está em casa, acompanhe comigo. Romanos 1:17, para a abertura deste culto de celebração ao Senhor. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Então, este é o Evangelho de poder, que é vivida pela fé. E você que está aqui conosco, você que nos acompanha, a fé é aquilo que nós depositamos em Deus. Diz o texto, diz a Bíblia, que nós devemos andar não por vista, não pelo que nós vemos, mas pelo que nós não vemos. E na presença de Deus nós podemos esperar. E nós esperamos que os nossos irmãos venham celebrar ao Senhor Jesus. Amém? A igreja se una aos propósitos que Ele mesmo estabeleceu com seu próprio sangue. E muitos mártires morreram pregando este evangelho pela fé. E mesmo diante da morte, eles não desistiram. Eles não negaram a sua fé. Antes eles continuaram pregando e anunciando e escrevendo e instruindo as Escrituras até chegar a mim e a você. Então, nós temos imensa alegria de dizer que, como igreja do Senhor, nós temos essa viva esperança, porque o Evangelho, o poder de Deus, vivido pela fé, está e deve estar no meu e no seu coração. Então, eu quero lhe convidar para uma oração. Feche teus olhos. Aquiete o seu coração. Coloque diante de Deus a sua vida, a sua família. Querido e maravilhoso Senhor, queremos agradecê-lo por tua bondade, pelo teu amor, pela tua imensa gratidão de ter dado Jesus aos corações pecadores, aos corações imerecidos da sua graça. O Senhor, com amor imenso, entregou o seu único filho para salvar um povo, para ser totalmente seu. E nós queremos orar nesta manhã, Senhor, e colocar diante do Senhor a tua igreja, o teu povo, cada um de nós diante da tua presença, jovens, crianças e adultos, diante da tua presença. O Senhor não desprezarás um coração contrito, um coração quebrantado, que reconhece as suas falhas, a sua dependência do Deus Todo-Poderoso. E, portanto, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, pedindo que o Senhor sonde os nossos corações, sonde cada coração como está, e leva-nos ao arrependimento, leva-nos à verdadeira confissão dos nossos pecados, e crermos que Jesus Cristo e o seu sangue derramado tem o todo o poder para purificar-nos de todo o pecado. Venha, Senhor, nesta manhã e faça-nos verdadeiros adoradores. As barreiras que impedem o fluir do Espírito Santo, impede que Deus fale com cada um de nós. Senhor, seja confessado diante de Ti, e assim toda adoração verdadeira possa se sair dos nossos corações em gratidão e louvor à presença de Deus. Nós colocamos o culto desta manhã, toda a programação, os louvores, a mensagem, a escola bíblica, aos pequeninos, que o Senhor venha ministrar através das professoras, através da mensagem, através dos cânticos. Venha ministrar o coração da tua igreja,
a tua palavra, Senhor. Nós oramos para que o Senhor venha despertá-la, venha levantá-la, Senhor, da acomodação, do medo, venha trazer coragem, venha trazer ânimo, venha trazer o verdadeiro amor que espanta todo medo, o amor que constrangeu o apóstolo Paulo a arriscar a sua própria vida, mesmo debaixo de perseguição, debaixo da espada. O amor de Deus o constrangia muito mais do que as ameaças. Senhor, derrame deste teu amor tão grande, mais uma vez, em cada coração. É o que nós pedimos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Oh, que bênção! Nossos irmãos estão de volta, cada dia mais. Com certeza os irmãos vão retornando, pois muitos já estão vacinados. Não que a vacina vai proteger, né? Mas é uma garantia. Toda a precaução nossa nós precisamos manter aqui e lá fora. Eu acho que é mais lá fora, porque se você pega lá e vem aqui, aí contamina todos. E nós aqui também se precavemos. As portas estão abertas, o gel para você passar nas mãos, a temperatura para ver como você está. Amém? Então abra o seu coração nessa manhã, você que veio para celebrar ao nosso Deus. Vamos convidar o Ministério de Louvor. Vamos colocar de pé. Amém? Bom dia a todos, graça e paz, amém? Amém, irmãos? Uma manhã tão agradável, estava ali falando com a Mila, né? Uma manhã tão gostosa, fresca, onde nós estamos aqui pelo despertar do Senhor e queremos iniciar esta semana agradecendo e louvando a Deus pela vida de cada um de vocês. Que o Senhor abençoe, como diz o pastor, aos poucos nós estamos voltando. E se Deus quiser, já estamos chegando aí no finalzinho do ano. Passou rápido, né? Mas nós estamos aqui para adorar, para celebrar e exaltar a Deus. E eu convido você a cantar juntamente conosco, a louvar a Deus com este cântico que fala, Jesus em tua presença. Nós reunimos aqui para louvar, para render a ti gratidão, para render a ti adoração. Nesta manhã nós queremos adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É um louvor já bem conhecido de toda a igreja e juntos nós vamos adorar a Ele. Amém? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Desde o início, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua
esse Deus tão grande, esse Deus tão maravilhoso, que tem feito infinitamente mais e além daquilo que nós temos pedido, daquilo que nós temos vivido. O Senhor é um Deus presente e Ele está aqui. Sinta a presença desse Deus maravilhoso. Aonde você estiver agora, adore ao Senhor, exalte, glorifica, bendiga o nome dEle, porque Ele é merecedor. Que os nossos olhos estejam no Senhor, não na circunstância, não nessa pandemia, mas no Senhor Jesus. Olha para quem está do seu lado e fala: é tão bom, é tão gostoso, é tão agradável louvar a Deus juntamente com você, exaltar a esse Deus tão maravilhoso, celebrar a este Deus tão grande, amém? Como é bom a família, o corpo de Cristo estar reunidos para louvar e adorar ao Senhor, amém? Todo ser que vive, louve o nome do Senhor, amém? Nós já conhecemos este versículo, ali em Salmos fala: todo ser que vive, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E nós vamos nesta manhã continuar adorando e celebrando ao Senhor. Grande
deste Deus maravilhoso, deste Deus grandioso, desse Deus que é digno de ser exaltado, desse Deus que pode fazer mais, infinitamente mais e além daquilo que é desejo do seu coração, daquilo que você tem almejado, daquilo que você tem colocado diante dele. Adore, exalte, glorifique, celebre a este Deus, porque ele é digno, ele é maravilhoso. Quantas pessoas adoram milhões de deuses, mas são deuses que não respondem, são deuses cegos, mudos, e o nosso Deus, ele é um Deus verdadeiro, um Deus que responde às nossas orações, um Deus que conhece o teu coração, um Deus que vai ao teu encontro, nas tuas necessidades, nas minhas necessidades. Adore ele, glorifique a ele. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará, todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Senhor, nós te agradecemos nesta manhã, nós te exaltamos, nós bendizemos o teu nome. Eu quero nesta manhã, Senhor, expressar a minha gratidão pelos cuidados, pela bondade, pela paz, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Senhor, eu te louvo pelas renovações de forças que tem vindo a cada manhã. Eu te louvo pelo teu cuidado. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem guardado também cada um dos teus filhos, cada um que chegou até aqui, aqueles que não puderam estar aqui nesta manhã. Sabemos que o Senhor tem cuidado de todos eles. Deus, louvamos a Ti pela vida da igreja. Louvamos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado em meio a esta pandemia, em meio a tantas notícias ruins, tantas coisas que temos visto e vivido. E queremos, Senhor, te agradecer nesta manhã, te louvar, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, Senhor, e pelo teu imenso amor a cada um de nós. Nós louvamos e agradecemos ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu convido você também a depositar a sua oferta no gasofilácio. Ali está o tesoureiro, você pode chegar até ele, o seu dízimo, as suas contribuições. Que o Senhor abençoe grandemente. Vamos agradecer a Deus, juntamente com o irmão Rubens, pedindo que Deus abençoe aqueles que necessitam de um trabalho, aqueles que tiveram uma folga e retornaram. Que Deus continue nos dando saúde. Amém? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por esse momento. Agradeço, Senhor Jesus, pela vida de cada ofertante, cada dizimista, Senhor Jesus. O Senhor venha estar abençoando a vida de cada um, Senhor Jesus, dando forças, Pai, para continuar trabalhando, Pai, para continuar sustentando os seus lares, Senhor Jesus, e também, Pai, para continuar contribuindo aqui na sua casa, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela força que o Senhor nos dá, Pai. Sabemos que, Pai, 10% é muito pouco comparado àquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, Senhor Jesus, mas que possamos, Senhor Jesus, entregar esses 10% gratos, Pai, porque o Senhor faz tudo por nós, Pai, o Senhor nos abençoa, nos guarda a cada dia, a cada momento, Pai, e que o Senhor esteja abençoando, Pai, a vida de cada um, e em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Nós vamos romper em fé, amém? Quantos são dessa época? Amém? Aqui, ó, o grupo aqui, ó. Nós vamos romper em fé. E as nossas provações não são maiores do que o nosso Deus. Amém? Vamos nesta manhã romper em fé. Cada vez que a minha fé é provada,
nós não vamos desistir de lutar, amém? Diariamente nós temos lutas, mas nós vamos vencer dia a dia com o Senhor, amém? Que o Senhor seja a sua fortaleza, que o Senhor seja o seu escudo nos dias difíceis. Porque dias difíceis estamos vivendo e vamos viver, amém, enquanto nós estivermos aqui. Mas o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, até nós encontrarmos com Ele, amém? O dia que nós estivermos com Ele, cessará, acabará tudo, em nome de Jesus. Tem dia que são tão difíceis que a gente fala, ô Senhor, já podia estar aí. Mas a hora que chega mesmo a prova, ô Senhor, ainda não. Mas que nós possamos vencer, amém, amados? Podemos assentar. Antes de passar a palavra para o pastor, eu quero estar convidando Natália e Reinaldo. Eles querem compartilhar um testemunho, algo que Deus tem feito na vida deles. Bora! Amém? Paz. Ele nem sabe que eu vou contar o testemunho, tá de surpresa aqui em cima. Então, né, todo mundo sabe, né, que a gente está com a baixa de produção aí na empresa, né, a cidade é pequena, todo mundo trabalha, né, junto, quase. E desde quando a gente entrou nesse emprego, na verdade, caiu dos céus, assim, no nosso colo, foi coisa de Deus mesmo, para a gente vir se parar aqui em Coano, e a gente crê que foi para a gente parar aqui na Betel, né? Por isso que a gente abraçou mesmo e veio, porque a gente sabe que foi direcionamento de Deus para as nossas vidas, né? Só tinha vaga para Reinaldo, e ele não aceitou, porque ele não queria que a gente trabalhasse separado, e ele fazendo Nicotá, a gente não sabia como ia ser um emprego para mim, e aí, milagrosamente, uma semana depois, o rapaz falou, nunca tem vaga para mulher, do nada surgiu vaga para sua esposa, quer? E aí, eu sem conhecer nada, a gente, amém, vamos, viemos. O apartamento que tinha, só tinha apartamento ruim, e justo quando surgiu a vaga para mim, era o melhor apartamento que a empreiteira tinha, que é o que a gente mora hoje, então tudo para a glória de Deus. Mas desde quando a gente começou a trabalhar aqui, vai fazer 2 anos, foi pandemia, né? Queima a fábrica, falta chip, tanta coisa, e desde quando a gente entrou são altos e baixos, e se eu não me engano já foram umas 4 levas de demissões, mais ou menos umas 4 levas de demissões, e a gente nunca foi, a gente sempre pulou essa fogueira mesmo, e sempre agradecendo a Deus e vendo mesmo o milagre do Senhor na nossa vida, porque a gente era novato, e pessoas de 2, 3 anos foram demitidas, a gente não fala japonês, era novato, e a gente nunca foi. Mas aí, mês passado, em setembro, o nosso contrato termina 30 de outubro. E aí, no início de setembro, o chefão lá do nosso turno chamou a menina que traduz e me chamou no meio da linha e fez assim, Natália, seu contrato termina 30 de outubro. Você está pretendendo ir para o Brasil em novembro? Eu já gelei, né? Aí eu fiz assim, não. Aí ele, não, você não quer ir embora, você vai ficar aqui, porque seu contrato vai terminar. E aí aquilo ali, né, já colocou uma minhoca na minha cabeça. E eu fiquei, não, eu não quero. Ele, você quer renovar o contrato? Eu fiz, eu quero sim, por favor, renove o meu contrato. Mas aí, naquele dia, tomei aquele choque, voltei para a linha, mas eu fiquei, não, Deus sabe de todas as coisas, está tudo bem, esqueci, a gente trabalhou bem. Quando foi faltando 15 dias para acabar o mês, eu estava na hora do intervalo, ele me chamou lá fora de novo, com a tradutora, e falou assim, então, né, nossa fábrica é dividida, são 2 chefões, né, 2 comichus. Tem o lado de Reinaldo, ele é de um outro lado, e o Kio é separado, tudo separado, e tem o meu lado, tudo do mesmo turno, mas são 2 chefes. Ele me chamou e fez assim, então, você sabe que lá é o outro lado, né, o lado do seu marido, se seu marido for demitido, sair, você continua vindo? Nossa, na hora, assim, eu fiquei pálida. E aí, foi 1 segundo para responder, mas eu pensei várias coisas. Eu fiz, bom, se eu falar que não, ele vai demitir nós 2, então eu vou falar que eu venho, pelo menos eu garanto o emprego, né? Aí eu falei, eu venho. Aí ele, nossa, sério, você vem? Eu fiz, sério. Ele, sério mesmo? Eu fiz, sério, eu venho, eu continuo vindo. Ele, tá bom. E aí, ali a gente já sentou, eu falei, Reinaldo, já é a 2ª vez que ele vem falar, e agora ele falou sério, que se você fosse demitido, se eu ia vir. Então, é certo, você vai sair, a gente já tem que se preparar. Foi. Já dei a bomba. Reinaldo olhou para mim e fez, sério? Eu fiz, agora já foi, agora é você vai sair, tá tudo certo, vamos pensar aí, vamos agir, e tá tudo bem. E aí, dali em diante,
Foram 15 dias a gente esperando, o telefone tocava, a gente achava que era o Tantocha ia lá na fábrica, olhava para a gente ficava esperando ele fazer assim para chamar. Foram 15 dias bem com o coração acelerado, assim. Mas o que gerou na gente nesses 15 dias, eu ficava pensando assim, nossa, eu sou uma pessoa de pouca fé. Porque, né, a música aqui, Rompendo em Fé, o pastor leu no início, né, que o justo viverá pela fé. Mas, porque eu ficava pensando assim, Deus, por que eu não creio que Reinaldo não vai ser demitido, né? Por que eu não consigo crer? Mas, na verdade, eu e Reinaldo, a gente é assim já há muito tempo, e graças a Deus o Senhor me mostrou isso, que a nossa fé não é de que vai acontecer aquilo que a gente espera. Mesmo a gente se preparando e tendo ciência de que ele poderia ser demitido, a gente já tinha aceitado, que é muito importante na caminhada com Deus, aceitar aquilo que Deus tem para a gente. Não é o que a gente deseja, sim o que Deus sabe para a nossa caminhada. E a gente estava muito calmo, porque a gente estava rindo, não era disso, a gente ficava 15 dias, que nada, é meu último dia aqui, é minha última semana. A gente estava levando isso num tom de brincadeira, os amigos ao redor ficavam, não, vocês não vão sair. E a gente está tudo bem, Deus sabe o que é. Então, a nossa fé não era de que a gente não ia ser demitido, mas de que Deus sabia. Então, poderia acontecer a demissão? Poderia, isso não é ruim. Se acontece, mesmo aquilo que a gente não acredita, Deus sabe o porquê. Então, eu não sou uma pessoa de pouca fé, Reinaldo não é. A nossa fé é de que Deus sabe o que é melhor para a gente, não o que a gente acredita. Mas chegou dia 30, já estamos em 10 de outubro, ele só poderia demitir até dia 30, e dia 1º virou meia-noite, o Tantocha ainda falou, até meia-noite a gente pode ligar. E não ligaram, a gente não foi demitido, para a glória de Deus. Mas o testemunho não é a não demissão, e sim o que gera a gente as provações, né? Quando a minha fé é provada, o que é que acontece? Então, a minha fé é de que Deus sabe de todas as coisas. Se a gente fosse demitido, a gente ia para um bentoiá, a gente ia fazer baita, a gente ia fazer alguma coisa, mas Deus sabe. Aquilo era para a gente, a demissão era para a gente. Se não foi, amém. Mas é isso, só engrandecer o nome de Deus nas situações ruins também. Amém. Amém. Que bênção que Deus deixou-os trabalhar na mesma fábrica. Amém. Bom, queridos, nesta manhã nós vamos estar meditando então na palavra de Deus. A professora Alessandra, acho que vai estar caminhando aí com a missionária também, com os juniores e as crianças. E nós aqui vamos estar meditando na palavra de Deus. Então, eu quero convidá-lo desde já a abrir lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 14 ao 18, com o tema A Graça em Jesus e seu poder restaurador. Estamos no mês da Reforma Protestante, que acontece no dia 31 de outubro, pois em 1517, o grande reformador, Martinho Lutero, ele pregou no castelo da igreja de Wittenberg as 95 teses, e ali se defragou então o que nós conhecemos a Reforma Protestante. E como são 5 pontos da Reforma Protestante, eu gostaria de estar trabalhando com vocês neste mês, então, sobre esses temas, para que a igreja, você, possa estar conscientes daquilo que nós evangélicos somos, nós devemos crer e praticar. Amém? Há uma grande necessidade de nós conhecermos esses pontos tão importantes. E eu escolhi então essa passagem de João, capítulo 1, verso 14 ao 18, porque ali João, o apóstolo, ele traz sobre 2 coisas muito importantes. Não que as outras não são importantes, todas elas são importantes, mas aqui vai falar especificamente em 2 pontos da Reforma Protestante. A graça
de Deus e Jesus que nós cremos. Tão somente estas duas coisas, se nós compreendermos juntamente com as demais, vai fazer uma mudança tremenda, porque Deus é um Deus de toda graça. Amém? Vocês acharam aí? Vamos colocar de pé, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Primeiro é João, na verdade é Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14 ao 18. Diz assim o texto: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Amém? Vamos orar então, feche teus olhos. Querido Pai, mais uma vez queremos apresentar ao Senhor esta palavra que nós lemos, e os queridos irmãos, que o Senhor aplique aos nossos corações as verdades espirituais, que nos traz uma transformação do conhecimento e provando desta graça, provando de Jesus, o poder de Deus. Nós queremos que o Senhor abençoe todos os corações, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão acomodados, aqueles que já estão despertos para te servir, para que o Senhor continue abençoando e a sua eterna graça seja derramada sobre os corações e todos possam se regozijar desta alegria que nós tanto precisamos, que é a graça de nosso bom Deus. É assim que oramos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. A graça em Jesus é seu poder restaurador. Queridos, o quanto é importante nós conhecermos a graça em Jesus. E o que o poder restaurador desta graça é capaz de fazer em seu coração. Nós que somos pecadores, e muitos de nós, quantos já se lembram, vivíamos na nossa ignorância espiritual. As pessoas vinham falar do Evangelho de Cristo e nós rejeitávamos toda a palavra, não gostávamos de crente, de ouvir a palavra de Deus. Somente quando a gente ouvia alguém falando de Deus, já rejeitávamos. Mas Deus foi batendo com a sua palavra, com a sua graça insistente, colocando um e o outro, e de repente o nosso coração se quebrantou. Talvez foi no momento onde nós estávamos no fundo do poço, e nós recorríamos de todas as maneiras para buscar uma ajuda, e nós encontramos Deus, encontramos Jesus. E ali a graça foi nos derramado sobre nós. E nós provamos deste amor de Deus. Provamos o que é ser um filho de Deus. E nós estamos ainda provando a cada dia mais dessa graça restauradora, até quando Jesus voltar. Porque muitas coisas da nossa vida precisam ser transformadas. E por isso que nós falamos, precisamos da graça. A graça de Deus nada mais é do que o favor imerecido de Deus aos homens carentes, que não tínhamos nenhuma condição de salvar a nós mesmos, e muito menos de sermos transformados por completo, de dentro para fora. Não estamos falando de uma mudança externa, exterior, onde a pessoa representa, mas ela não é ainda.
com a graça de Deus, nós somos transformados de desgraçados ou desgraciados em pessoas com graça, em pessoas que têm o amor de Cristo. Portanto, nós queremos falar nesta manhã desses dois temas. Mas os temas da Reforma Protestante são 5. Isso não depende, eu não quero que você fique preso à sequência, mas você precisa saber pelo menos os 5 pontos da Reforma. Então, em primeiro lugar, você pode falar então sobre a graça, somente a graça de Deus. São 5 somente, ou 5 solas, que é na língua latim. Então, somente a graça, somente Cristo, somente a fé, somente as Escrituras e somente Deus a glória. Vamos lá? Somente a graça, somente Cristo, somente a fé, somente as Escrituras e somente Deus toda a glória. Amém? Isto é muito importante porque nós estamos no mês da reforma. Agora, esses temas não podem ser trabalhados ou cridos separadamente, é um conjunto, que elas estão uníssonos, elas são intercambiáveis, elas realmente completam uma a outra, e, portanto, nós não cremos separadamente. Ela é um conjunto, 5 pontos da estrutura da Reforma Protestante. Porque aqui se dá, então, a base daquilo que as Escrituras nos ensinam. Portanto, ela é única, é somente esses pontos que nos faz uma igreja verdadeira, ou por não falar, uma igreja reformada, uma igreja transformada por Jesus. Você quer ser essa igreja transformada por Jesus? Amém? Eu espero que você almeje ser essa igreja que agrada a Deus. Portanto, amados, esses 5 pontos foi o início da grande reforma, porque a Igreja Católica havia se desviado dos ensinos das Escrituras Sagradas, e então Martinho Lutero se levanta contra estes dogmas, colocando então como protesto na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses. E então existe tantos outros, mas aqui está um resumo de tudo aquilo que ele instruiu a igreja, os cristãos que estavam cegos, sem conhecimento de nada das Escrituras, porque era somente ensinado em latim. E um dos graves problemas que causou esta grande reforma foi quando caiu aos ouvidos de Martinho Lutero, quando um frade chamado Tetzel, ele ali, um membro do catolicismo, estava vendendo indulgências para perdão de pecados da pessoa e de outros. Insistentemente, veementemente, ele saía por todos os lados, por todos os cantos, vendendo indulgências. As pessoas tinham que pagar para que pudesse obter o perdão do seu ou de outros que pecaram. E Martinho Lutero, então, ficou indignado, estarrecido, estudou as Escrituras, e ele, então, levanta esta bandeira, essas 95 teses, contra tudo aquilo que a igreja havia se desviado no decorrer da história, porque tudo começou bem, mas a igreja começou a se desviar dos trilhos das Escrituras Sagradas, e aquilo que eles precisavam ensinar já não passaram a ensinar mais. Que tristeza! Então, em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, depois de tantos outros reformadores serem mortos, como Johannes, Savonarola e assim por diante, John Wycliffe, tantos outros, ele foi aquele que levantou
então indignado contra a Igreja Católica, as suas 95 teses. E ali então ficou conhecido como as reformas protestantes, um protesto contra a Igreja Católica Romana. Porque a Igreja Católica Romana havia o Papa como autoridade máxima da Igreja em toda a questão de fé e ensino, enquanto que na Reforma Protestante está Cristo como autoridade, cabeça da Igreja e o supremo bom pastor que nos dirige, que dirige líderes, pastores e todos os demais líderes existentes. E eu pergunto nessa questão, amados, será que hoje nós não precisamos levantar uma reforma protestante para nós que dizemos ser protestantes e evangélicos? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque muitos evangélicos estão por aí pregando um outro evangelho, que não é o evangelho das Escrituras sagradas. Na verdade, tem se desviado das Sagradas Escrituras, ensinando um outro ensino para agradar homens e mulheres. E isto é um desvio da santa autoridade das Escrituras e daquele que governa a igreja, Cristo. Isto enfraquece a igreja, enfraquece as vidas, com seus rituais, seus shows, onde homens e mulheres são a atração, são a autoridade, são aquelas pessoas que estão à frente e todos ficam dependentes dessas pessoas. E Deus, que tão somente merece toda a honra e toda a glória, é rebaixado. Onde a sua palavra deve ser ensinada, ela é destituída dentro dos seus ensinos. Por quê? Vai incomodar muitas pessoas. Vai falar com os seus problemas mais graves existentes, para confrontá-las e a mudá-las. Então, as pessoas não querem confrontação com o seu pecado, porque a Bíblia confronta-nos com o nosso pecado. E assim, amados, por falta de ensino, o povo, a família de Deus perece. Muitas famílias são destruídas por falta de conhecimento. E aquilo que Oséias falou lá no capítulo 4, verso 6, vai acontecer. Mas veja aqui o que diz Oséias, um profeta de Deus do Antigo Testamento. Se você quiser anotar, está assim em Oséias 4, 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Nós lembramos muito desse versículo, mas continua o versículo. Ele continua dizendo: uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Veja o que Deus está dizendo. Eles rejeitaram o conhecimento porque não ensinaram ao povo. Deus rejeitou os sacerdotes. Continuando no versículo, ele diz mais: uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Que tristeza. Deus ignorando os seus sacerdotes e os seus filhos, porque deixaram de pregar a palavra de Deus. E por falta de conhecimento, as pessoas se perderam. Amados, por isso é de fundamental importância nós sabermos desses 5 pontos que levantam a reforma que é necessária para as nossas vidas. Somente a graça, somente Cristo, somente a fé, somente as Escrituras, somente Deus a glória. Se nós nos inteirarmos disso, nós teremos uma família alicerçada, filhos estruturados, que vão ver o mundo de acordo com a visão bíblica e não de acordo com a visão do mundo apenas.
Nós, cristãos, temos a palavra que demonstra e nos esclarece toda a ação do poder de Deus na criação do mundo e na formação das nações, dos povos. E nós podemos entender, então, tudo o que acontece tem uma história, onde Deus, ele não está parado, ele não está acomodado, é um Deus que é dinâmico para acompanhar toda a sua missão do projeto estabelecido para restaurar aquilo que havia perdido. Porque muitos pensam, onde está Deus? E Deus está acima da sua criação, aguardando que todos se arrependam e possam se converter e conhecê-lo de verdade. É isto que Deus está aguardando. Portanto, em primeiro lugar, nós precisamos conhecer a fonte de toda graça, Jesus. E o apóstolo João, então, no verso 14 e 15, ele expressou esta fonte desta graça, que é Deus, e que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Deus é a fonte de toda a graça, mas ele deu o seu Filho Jesus. Jesus é a fonte da graça de Deus. Amém? Verso 14, diz assim, aquele que é a palavra se tornou carne e viveu entre nós. Veja aí o que o apóstolo João está dizendo. Aquele que a palavra se tornou carne e viveu entre nós. No versículo 1 ele diz, no princípio era o verbo, ou é a palavra, mesma coisa. Então, ele estava com Deus e era Deus. Veja aqui o que João está querendo dizer. Jesus, ele não somente veio ser criado, nascido em carne a partir ali do ventre de Maria, mas com a semente divina, pois nem José nem Maria participaram, mas Deus trouxe a semente para que fosse gerado na bendita entre as mulheres que é Maria. E ali o que foi gerado, o anjo do Senhor Jesus disse assim, ele será chamado Santo, o Emanuel, Deus conosco. Veja, queridos, que este não apenas teve uma existência que nós lembramos há mais de 2000 anos atrás, não é essa a ideia que as Escrituras revelam, mas uma pré-existência. Jesus é pré-existente. Antes de ele vir a este mundo, ele já existia, porque ele é o Deus eterno. Todos nós morremos nossos pecados e vamos morrer um dia, e na segunda vinda de Cristo ressuscitaremos com ele, uns para condenação, outros para a perdição eterna. Mas Jesus, ao vir a este mundo, ele já existia. Que bênção de nós sabermos disso. Isto é o início da graça, da compreensão da graça, porque Deus não precisava de fazer com que seu Filho viesse a este mundo, mas foi necessário porque todos estavam debaixo do pecado, todos estavam debaixo da condenação. Quando muitos reclamam, questionam Deus, lembre-se, todos nós deveríamos estar condenados, porque o pecado nos separa de Deus. Mas Deus, em sua preciosa graça e grande amor e misericórdia, ele dá do seu Filho, que é a fonte da graça, a fonte da restauração, do início de uma mudança na vida de homens e mulheres para ter uma comunhão com Deus. Vemos aí então que o apóstolo João, ele diz assim, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João, ele reconhece em Jesus que ele é a glória de Deus. Vemos que o homem, no jardim do paraíso, era a glória de Deus.
mas ele perdeu a glória caindo em pecado. Jesus, como Filho de Deus, na história, ele vem como a glória de Deus. Todo o poder de Deus, toda a manifestação do reino de Deus, seja em palavras, seja em milagres, seja em toda a dimensão, ele vem trazer aos homens. Ele veio trazer a salvação das suas almas. Ele veio resgatar a nossa vida, a nossa alma em comunhão com Deus. Que bênção, amados! Esta é a glória de Cristo, que foram vistas no passado. A glória é a manifestação daquilo que Deus manifestava no tabernáculo, quando eram oferecidos sacrifícios. Ali, quando Deus aceitava o sacrifício dos sacerdotes, ele se manifestava com a sua glória ali sobre a tenda, sobre o tabernáculo, e todo o povo ficava admirado que Deus manifestava naquele instante. Mas observamos que Jesus, ele é a própria glória de Deus. Ele veio para estar entre os homens, e a glória foi manifesta, e João disse: nós vimos a glória como do unigênito do Pai. Unigênito do Pai significa que ele é o único Filho de Deus. Muitos pensam assim, mas ele é Filho de Deus, então é filho como nós. Não, João está dizendo que Jesus é o único Filho de Deus. Sabe por quê? Nós somos filhos por filiação, por intermédio de Jesus Cristo. Jesus é o Filho de Deus na essência de que ele é santo, sem pecado desde o início da sua concepção. Por isso que ele é o único que tem todo o poder e a fonte de toda a graça, a mesma de Deus, porque Deus lhe deu em sua própria vida e existência para estar entre os homens, cumprindo com todas as exigências da lei, para agradar e satisfazer a Deus. E ali então, na cruz, Deus recebe como aroma suave este perfeito sacrifício, e a glória, através do sacrifício de Jesus, é manifesta nas nossas vidas. Amém? A sua vida não vai ser mais desgraciada, apagada, mas vai ter a glória. Porque se perdemos a glória, com Jesus nós temos a glória de Deus em nossos corações. Que maravilha! Cheio de graça e de verdade. Ele é cheio da graça. Nós precisamos da graça. Na verdade, nós não temos graça sem Jesus, mas com Jesus a graça vai aumentando a cada dia mais. Cada dia mais que nós vamos conhecendo Jesus, vamos obtendo mais dessa graça invadida em nossas ações, em nossos pensamentos, em nossa maneira de nos relacionar, porque o amor de Cristo, ele vai também envolvendo o nosso coração. E aquele amor egoísta que nós possuímos, ele vai sendo transformado num amor abnegado, sacrificial, um amor como de Cristo. Cristo vai nos envolvendo com a sua graça. E aqui temos então, amados, que Jesus, ele é a fonte porque ele veio de Deus. E Deus, com o seu amor gracioso, nos deu o seu Filho para provar desta graça. E João, no verso 15, ele diz, olha, eu dou testemunho disso. Ele exclama, este é aquele de quem eu falei. Verso 15, capítulo 1 de João. Ele diz mais, aquele que vem depois de mim é superior a mim. Porque Jesus e João Batista eram quase da mesma idade. Então, mas aqui a ideia não é que, na verdade, Jesus é superior a João Batista, mas porém, João Batista diz assim, ele é maior porque ele já existia antes de mim.
E quando João Batista está dizendo, ele já existia antes de mim, é porque ele está dizendo lá que no princípio, aquele que é a palavra, estava com Deus e era Deus. E diz mais, no verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. E ele continua, para nós termos a certeza que ele está falando de Jesus. Verso 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e as trevas não a derrotaram. E ali no verso 10, e aquele que é a palavra, verso 10, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, está falando de Jesus, mas o mundo não o reconheceu. Estão percebendo que Jesus, a palavra, era aquele que ainda não existia, mas de repente ele veio a existir, se tornou carne, nasceu entre nós. Dá para nós termos uma ideia, porque a palavra é o verbo, o logos de Deus. Mas veja, quando a esposa engravida, a mulher engravida, ela pensa em colocar um nome, sonham juntos com o marido tal, de colocar um nome. E aquela criança já está sendo gerada e já tem um nome. Já tem um nome, ainda não nasceu, mas já está. Cristo, ele já existia antes de vir a este mundo. Ele era o verbo. Mas um dia ele veio e foi gerado no ventre de Maria. Este é o milagre da nossa salvação. Amém? O início da graça de Deus. Porque se nós não entendermos isso, vamos pensar que Deus e a sua graça e o seu amor está tão distante e sempre distante da nossa realidade. Não. Sempre esteve tão perto, está tão presente nas nossas vidas, que Ele quer derramar desta graça todos os dias sobre nós. Portanto, amados, é por intermédio de Jesus que nós obtemos esta graça. E se a pessoa não conhece Jesus, ela ainda continua uma pessoa sem graça, desgraciado por causa da falta de Jesus. Porque quem conhece Jesus também precisa confessar Jesus, que Ele é a graça de Deus, que morreu na cruz, não apenas para ficar na história, mas para satisfazer tudo aquilo que a lei dizia, para que o ofertante pudesse ser aceito por Deus, os seus pecados pudessem ser perdoados e aceitos. Portanto, se você ainda não recebeu Jesus, não confessou Jesus, este presente dado por Deus, que é a graça maravilhosa, continuará ainda para ser derramado sobre a vida desta pessoa, da sua vida, e você continuará desgraciado, até que você possa compreender toda esta graça. Amém? Se você conhece essa graça, então você conhece Jesus. Se você conhece Jesus, então você também precisa conhecer dessa graça. Tudo isso está junto. Porque o texto bíblico, amados, nós vamos falar aqui sobre que Jesus é a fonte da graça restauradora. O verso 16, 17, 18, ele diz assim: porque todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Você tem Jesus, você confessa Jesus, João disse, dele nós recebemos toda a plenitude. Toda a plenitude. Irmãos, ele está falando aqui daquilo que Deus possui, daquilo que nós não temos, somos carentes. Graça de Deus. E dele recebemos graça sobre graça. Você já recebeu uma bênção? E de repente, se você continua recebendo outra bênção, foi, puxa, essa foi melhor. E eu pensava que aquela era boa, mas essa é melhor. E você vai aprendendo da palavra de Deus, você
aprende coisas mais significantes, mais abundantes. E você vai então percebendo que a graça de Deus é assim também. Ela já é boa, mas ela continua melhor a cada dia mais. Graça sobre graça sendo derramada sobre nossos corações. Você já se colocou debaixo desta graça de Deus para que todos os cantos dos nossos corações possam ser alcançados por ela? Lembre-se, a graça é um favor imerecido de Deus. Não é o que você faz, não é o que você realiza, mas é aquilo que você pode ser na presença de Deus. Porque tudo aquilo que eu realizo, eu penso que eu vou fazer isso para melhorar a mim, isso são obras, mas a graça não vem por obras, ela vem gratuitamente da parte de Deus quando você tenta ser transformado, mudado, e você não consegue. A pessoa até tenta maquiar por um tempo, mas a graça nos transforma, nos muda por dentro. Ela vem como uma fonte restauradora da nossa história, das nossas vidas, desde quando nós nascemos até a fase adulta, até quando nós morremos. Essa graça está nos restaurando o tempo todo. É a graça restauradora de Jesus. Amém? Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Não é somente os apóstolos, todos aqueles que recebem Jesus. E João diz assim, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Veja que ele está colocando aqui a lei, e não está desconsiderando a lei, porque a lei é boa. Mas a lei mostrava que o homem é impossibilitado, por causa do seu pecado, de cumpri-la totalmente. E por isso que a lei agora nos mostra que somos devedores, somos falhos, mostra-nos o pecado. Porque quando há lei, você pensa assim, nossa, e para que existe lei? Para mostrar que há transgressão, então está a lei ali para corrigir. Nada mais é que é para demonstrar, olha, há pessoas que infringiram e infringem a lei, então a lei representa um guia, para mostrar que todos podem ser transgressores, mas a lei corrige, mostrando o nosso pecado. Mas Jesus, com a sua graça e a sua verdade, ele nos traz algo que não faz parte de nós, agora faz parte da obra redentora de Cristo. Restaurar-nos de dentro para fora. É isso que ele faz. Ele nos traz a uma verdade transformadora que nos faz filhos e filhas de Deus para nos tornarmos realmente parte da herança divina. E ele diz aqui no verso 18, então, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Quem está junto do Pai? Jesus. Portanto, Jesus e Deus estão uníssonos. Uma é a pessoa de Jesus, outra é a pessoa de Deus. Nós não podemos crer que Jesus e Deus se fundem, se tornando somente uma pessoa. Aqui são duas pessoas distintas. Deus, na sua imensidão de graça e amor, ele entrega o seu Filho para ser gerado em carne neste mundo e ser fonte de toda a graça restauradora de homens e mulheres. Guarde isso, e ele veio revelar quem é Deus. Se nós desconhecemos Deus, o Filho,
a fonte de toda graça, o fez revelar quem é Deus. Amém? Por isso que quando eu sou parecido com Jesus, eu sou filho de Deus. Nem todos são filhos de Deus. João 1,12 ele diz, mas todos quantos receberam o Filho por adoção, têm o poder de serem chamados filhos de Deus. Deus dá este poder. Eles não tinham. Transformam-se de criatura para filhos e filhas de Deus. As pessoas pensam que todos são filhos de Deus. A Bíblia não ensina isso. Ele ensina que todos são criaturas, eles passam da morte para a vida. E aquela vida, como criaturas, agora em Cristo, eles são uma nova criação. São filhos e filhas. A graça, ele começa a transformar de dentro para fora. E depois ele começa a transformar nossas emoções, nossas ações, nossas reações, porque a graça invade em sua plenitude. E, portanto, então, quando você está sozinho, pensando que Deus está tão distante, lembre-se, o Deus unigênito fez tornar conhecido a este Deus, o dono de toda graça. Amém? E uma das coisas interessantes que nós vemos, lá em Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 a 3, o autor da carta aos Hebreus, ele fala de Jesus, que o Filho é o resplendor da glória de Deus. Primeiro ele diz lá que Deus de muitas maneiras tentou falar e nesses últimos tempos falou através do Filho. Veja aí. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas por meio de quem fez o universo. Estou falando de Jesus. Por meio de quem fez o universo. Está falando de Jesus como Deus. Não está falando de Jesus como homem, porque por intermédio de quem fez o universo é somente Deus. E aí no verso 3 ele diz, o Filho é o resplendor da glória de Deus. E é a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita de Deus, da majestade nas alturas. Em outro texto, nas Escrituras, em Romanos, diz que ele intercede por nós. Jesus se torna o único intercessor, fonte de toda graça e salvação. Amém? Queridos, João 4, existe uma passagem que você conhece, da mulher samaritana. Se você quiser abrir aí, e você pode ver que o que Deus faz na vida dessa mulher. Uma mulher pecadora, que tinha 5 maridos, quer dizer, teve 5 maridos. E Jesus revela isso a ela, que ela então é uma pecadora, daquela pecadora com pé gigante, mas ela conhecia sobre a lei de que o Messias viria para restaurar todas as coisas. E percebemos que essa mulher, então, ela era uma religiosa, mas não conhecia a graça restauradora ou o dono de toda graça, que é Jesus. E Jesus, quando revela sobre o seu pecado, porque ela não havia falado naquele encontro, junto ao poço de Jacó, ela disse, tu és um profeta, mas ela não reconhece que era o Messias, a fonte de toda graça. E Jesus disse assim, olha, vocês samaritanos adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores não adoram nem neste monte, o Monte Gerizim, nem em Jerusalém, mas Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aquela mulher, então, ela se espanta e diz, então,
sobre o Messias. E Jesus revela, fala: eu sou o Messias que falo contigo. E aquela mulher que estava preocupada com o seu cântaro de água para levar para beber, ela deixa o cântaro e vai embora para a sua cidade, evangelizar a sua cidade. Você vai ver isso nessa passagem do capítulo 4. Queridos, aquela mulher, ela é transformada ali, de imediato, numa evangelizadora. Então, se você seguir lá para os versículos 39 do capítulo 4 em diante, muitos samaritanos da sua cidade creem. E ela havia falado, aí eles correm para junto de Jesus, e quando ouvem Jesus, já começam a dizer: olha, não é apenas pelo que você falou, mas é muito mais do que você tem falado, porque este que nós temos ouvido realmente é o Salvador do mundo. Jesus é a salvação de toda a graça que o homem precisa para ter um encontro com Deus. Amém? Ela restaura a sua vida. Esta mulher era uma pecadora e foi transformada por Jesus. O evangelho, o poder da graça de Deus entrou no seu coração, ela esqueceu tudo daquilo que ela estava preocupada com o cântaro de água e foi agora evangelizar, fazer a vontade de Deus. Ela até esqueceu o cântaro, deixou lá. E agora estava ali como instrumento da evangelização. Veja como que a graça transforma, coloca aquilo que vocês têm colocado como prioridade, que não é a vontade de Deus, para ser a vontade de Deus. A graça de Deus transforma tudo para a glória de Deus na sua vida. E é isso que a igreja precisa neste momento. Reconhecermos que tudo o que nós fazemos, aqui estamos apenas como cooperadores, como instrumentos nas mãos do Senhor para realizar. E ainda olharmos para aquilo que nós temos feito e dizer: olha, como Jesus disse, servo inútil, eu só fiz o que me mandou. Bom, tem aqueles ainda que fazem, né, quando manda, tem aqueles que nem fazem quando manda. E Jesus diz para aqueles que fazem quando manda: diga assim, sou servo inútil, porque eu só fiz porque me mandaram. Porque realmente o servo útil, ele faz aquilo que nem manda, mas ele sabe, reconhece a graça de Deus, ele ajuda, ele faz, ele está sacrificando o seu tempo, do seu talento, para além das circunstâncias, porque ele olha para a graça sacrificadora de Jesus, que fez muito mais por ele. E ele é cheio da graça de Deus. Eu vou fazer, eu vou realizar. Isso não depende se sou aplaudido ou não, porque eu estou fazendo para a glória de Deus. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Se você ainda não foi transformado pela graça de Deus, ou seu coração está precisando dessa ação transformadora do Redentor, Ele está aqui para te restaurar. Restaurar a sua fé, restaurar o seu amor, restaurar o seu coração, talvez carregando mágoas do passado, ressentimentos que lhe faz uma pessoa amarga. Deus em Cristo quer restaurar a sua vida, para que o seu amor seja envolto em sua vida, e todos os lugares difíceis da sua vida sejam transformados por esta graça, que Ele mesmo fez na vida de tantos pecadores, e Ele não olha para você como um pecador, Ele vai ao encontro de todos nós como o doador de toda graça. Por isso que Ele alcança cada um de nós, independente daquilo que nós temos feito para com Deus. Então, somente reconheça esta graça em Jesus, para que você seja transformado, para que você seja revigorado, você seja uma nova pessoa, na presença de Deus. O seu coração seja um coração amoroso, independente
das pessoas que lhe cercam ou atacam você. O seu amor transcende toda situação adversa que possa vir contra a sua vida, porque a graça de Deus, ela triunfa, ela traz a salvação. Obrigado, Senhor Jesus, nessa manhã. Nós queremos orar para que todos nós possamos provar a cada dia mais dessa graça, mais do poder restaurador desta graça que está no único Filho, Jesus, o Filho de Deus, que está junto do Pai, intercede por nós, a igreja, o povo de Deus. É assim que nós oramos e te pedimos. Alcance a tua igreja, venha fortalecê-la para que possamos ser esse povo transformado para a glória de Deus. Amém. Amém. Então, queridos, conhecemos um pouco sobre Jesus, sobre essa graça que pode transformar, um pouquinho apenas, mas a graça é sobre graça. Ela pode, então, trazer muitas coisas que você ainda não conhece, ou já conhece, ou precisa conhecer, que ainda não foi falado aqui nesta manhã. Mas lembre-se, procure nas Escrituras Sagradas conhecer dessa graça de Deus. Amém? Porque todos nós necessitamos urgentemente dessa graça. Talvez mais, outros menos, porque já estão recebendo dessa graça abundante todos os dias. Então busque mesmo. Faça um propósito com Deus para buscar desta graça. Se você está faltando para ser restaurado, para ser transformado, nós temos que fazer esse propósito, porque Deus já fez a sua parte. Entregou Jesus. Agora nós temos que buscar Jesus. Amém? Não precisamos realizar obras para a nossa salvação. Nós vamos buscar conhecê-lo mais, para sermos parecidos mais com Ele, cheios de graça. Vamos orar, encerrando então esta manhã. Querido e maravilhoso Senhor, muito obrigado por tudo, por essa manhã, pelos queridos irmãos e irmãs, por toda a tua igreja que se reúne aqui, e aquela que também está em sua casa, conectado conosco. O Senhor alcance a cada vida, cada irmão e irmã, trazendo um domingo de tarde abençoado e uma semana também, agraciados por Ti. Nós assim pedimos, abençoe-os, guarde, livre de todo mal, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, e as doces consolações do Espírito Santo esteja sempre conosco. Todos digam amém? Amém. Então, um grande abraço a todos os queridos irmãos que estão aqui e também aqueles que nos assistem. Amém? Até a próxima.